Amigos queridos, no amanhecer deste dia luminoso que nos traz convites a renovações constantes, nesta manhã alvissareira em nossas vidas, convidamos a todos a nos recolhermos em orações, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre. Aqui estamos, Senhor. Sê conosco, Divino Amigo, para que em Seu nome possamos estar e sob Seu influxo divino inspirar os nossos pensamentos quanto à luz da verdade. Que as infinitas bênçãos do Seu amor se derramem sobre nós e que sejamos unidos pelos sentimentos vivos da fraternidade a todos aqueles que nesta hora estiverem conosco. Estejamos todos em Seu nome, Senhor, sentindo a presença honrada e amiga dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, que vieram ter conosco para trazer o entendimento dos ensinamentos de vida eterna. Que Sua paz seja conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item que nós estamos já há alguns dias é sobre os inimigos desencarnados, que são as grandes obsessões espirituais da mais sutil, a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Esse item diz assim: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo, pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Vamos compreender esse parágrafo, essa frase. Por mais perverso que sejam os traços de alguém, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, não é indiferente ao amor, porque o amor é supremo no universo. É a lei que nos rege a vida. Então, nem as pedras do fundo do mar são indiferentes ao amor. Quando esse amor é genuíno, quando esse amor é verdadeiro, esse amor, esse fluxo, esse fluxo divino, ele transcende a perversidade ou as más tendências daquele espírito e inocula na identidade espiritual, onde somente o bem e a verdade prevalecem, aquele amor. Olha que espetáculo! O amor chega aos caídos pelas frestas que aderem à sua identidade, pelos caminhos profundos dos sentimentos, que vão craquelando aquela faceta defensiva e mórbida
que o espírito construiu ao longo de séculos, achando que isso era ser forte, quando na verdade isto é ser enfermo. E nós, equivocadamente, arrastamos a crueldade, a perversidade como manifestações de força, quando na verdade são manifestações de fragilidades, onde atrás daquela carapaça se esconde quem? Se esconde um espírito vazio de experiências no bem, vazio de experiências no bem. E não tendo onde se apoiar, não tendo onde se apegar, constrói, sob a indução de espíritos malfazejos, que os aliciam para tramas escusas e os escravizam para, muitas vezes, terem como objetivo a destruição de um lar. Ficam fazendo trocas de proteção. Um espírito cruel, ele alicia vários espíritos ingênuos, e esses espíritos ingênuos e despreparados e desprovidos do amor se deixam arrastar num processo de escravização e passam por um comportamento imitativo, a imitar os seus guardiões, entre aspas, guardiões do mal, e adquirirem características ofensivas de crueldade quando o amor chega, isso se desfaz, porque na intimidade desses espíritos ainda permanece a necessidade de serem amados. Então, quando não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, é isso que nós estamos falando. Se os nossos melhores sentimentos, verdadeiramente, não na aparência, mas na essência, tocarem o sentimento dos nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados, este não ficará mais indiferente ao nosso amor. Ele pode não reagir bem na hora, mas inoculamos ali a semente divina, que vai permanecer. Então, mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. Então, de um inimigo, pode-se fazer um amigo. Antes e depois da sua morte. Porque as pessoas dizem assim, mas a pessoa já desencarnou, eu não tenho mais o que fazer para me reconciliar. Ledo engano. Eu tenho que fazer comigo o que não fiz enquanto estive a caminho com ele, porque eu tive a oportunidade. Ele pode ter um desencarne súbito, ou o nosso desencarne ser súbito, e interrompe a história. Mas enquanto eu estive a caminho com ele, eu tive todas as oportunidades de me reconciliar, retirando de mim as referências do mal, restaurando os meus sentimentos e fazendo uma nova história. Mas se uma pessoa estiver desencarnada, há como reconciliar-nos com ela? Sim, porque primeiro precisamos nós estarmos reconciliados com a lei de Deus, primeiro. E quando eu tiro os tampões doentes, as referências inoculadas no meu perispírito, de vingança, de mágoa, de ressentimento, de emoções doentes, quando isso é limpo em mim, a vibração que eu emiti para ele no mundo espiritual vai beneficiá-lo a tal ponto dele se aproximar pela força dos bons sentimentos. Olha que espetáculo a misericórdia divina. Porque a primeira linha desse item é que a morte não nos livra dos nossos desafetos. Nem a morte, nem a mudança de país, nem a mudança de planeta. Nada nos livra que não seja a conciliação, enquanto estamos nos 1000 passos a caminho com ele. E mais 2000 na próxima encarnação, para aprendermos a nos amar. Essa é a lei. Então, não se acomodem aqueles cujos desafetos já partiram para o mundo espiritual, porque não estão libertos. Não estão libertos.
pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Isso é um capítulo bem importante quando a gente está falando no geral para aqueles que estudam doutrina espírita, né? Mas assim, o mal que vem do outro para mim está sempre dentro da justiça de Deus. Porque não há injustiça. Há pessoas injustas, mas não há injustiça para conosco. Então, se eu estou sob severa subjugação de um desafeto meu do passado, que se transforma num cobrador impenitente meu, isso é lei. Só que ai daquele por quem vem o escândalo. Mas é isto aqui que fala no livro dos médiuns, isso é um tratado, né? Ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, os obsessores, quando agem para o mal de alguém, estão contraindo sérios débitos perante a justiça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, são instrumentos da mesma justiça. Porque nossos atos geram consequência. O mal que eu fiz retorna para quem? Para mim. Através de quem? Não importa, mas chega para nós. Então, pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados, e as grandes obsessões que nós temos tido oportunidade de assistir nas assistências fraternas, as maiores obsessões estão entre encarnados, pasmem. É naquele entrechocar das almas, naquele estado de um subjugar a consciência do outro e outro por processos de culpa se submeter, a tramas escusas de matar ou morrer. São processos de encarnado para encarnado, chamado obsessões espirituais. Às vezes, nem tem como separar o espírito para reencarnar. Um vindo, o outro vem necessariamente. O campo de imantação é tão forte, que um reencarna, o outro é arrastado junto. Às vezes vem como irmãos univitelíneos, dado o grau de simbiose de obsessões espirituais. Outros não, outros irmãos são amigos, mas há casos em que isso se faz. Entre pais e filhos, entre irmãos, entre processos graves. Quando você não sabe quem você é, em um determinado momento da sua vida, você reencontra alguém dos graves inimigos do seu passado, eclode no nosso campo mental as maiores atrocidades nossas próprias. E a revinculação com esses reencontros se estabelece em grandes bases de obsessão espiritual, um obsediando o outro. É interessante que no vínculo obsessivo, a Ivone Pereira fala muito sobre isso, quando é de desencarnado para encarnado, o desencarnado às vezes tem chance de melhor se modificar rapidamente. Ele se modifica, ele recebe o amparo da casa espírita, ele fica nas casas que são bem estruturadas, no ambiente espiritual daquela casa, ele vai receber atendimentos, ele vai receber evangelização, ele vai despertar a consciência, ele pode se modificar. Mas a Ivone Pereira diz que o encarnado não. A obsessão já não existe, prestem bem atenção, a obsessão já não existe, os seus vingadores não existem mais, os seus desafetos se tornaram espíritos compreensivos para com ele, mas ele continua na auto-obsessão. Ele continua com o quê? Com a morbidez dos seus pensamentos, dos quais ele não quer abrir mão. Ele continua escolhendo ser o magoado, escolhendo ser o vitimizado,
escolhendo ser aquele, entre aspas, coitado, que desperta a comiseração pública e que, portanto, por isso não precisa se modificar, porque ele passa pelo bonzinho. Olha que trama! E só mesmo a casa espírita, nas assistências fraternas, nos evangelhos pequenos interativos, é que será possível que esse espírito desperte para quem ele é e o que ele carrega consigo. Porque na grande verdade a desobsessão seria o inverso. Seria o encarnado se evangelizar para dar uma trégua ao desencarnado, que vai receber das colônias espirituais o amparo que necessita e se preparar para uma nova jornada na Terra. Isso seria o melhor dos mundos, mas via de regra não é o que acontece. Então, só para a gente falar um pouco, tem uma lição aqui do Vinha de Luz que ela é bem importante para a gente saber sempre a causa dos males que nos atormentam nos relacionamentos, gerando vinculações obsessivas, que chama fermento velho. E diz Paulo na primeira carta aos Coríntios: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. O fermento velho são os padrões de pensamento arcaicos, que é com ele que eu vou levedar o relacionamento. Prestem bem atenção. O que são padrões arcaicos? Os pensamentos que me são característicos. Jamais te perdoarei, sempre serei infeliz, nunca vão gostar de mim, sempre estou destinado à falência. Os pensamentos negativistas, pessimistas, destruidores, que são às vezes modelos de pensamento que o espírito arrasta há séculos, se isso não mudar, isso vai ser o levedo que vai fermentar o relacionamento. Entendam isso, e é com este fermento no relacionamento que se estabelece uma relação de domínio e poder por parte de um, subjugação e dependência por parte de outro. Aí está instalado a obsessão espiritual. Quantas vezes nos relacionamentos familiares se repetem modelos de séculos? O mesmo modelo, só trocamos de roupa, mas o fermento é velho. E as cenas se repetem. Então, Emmanuel diz, existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Então, é isso que Emmanuel está falando. Olha, fermentação de natureza mental. O pensamento está imantado de emoções doentes e vai levedar a massa do relacionamento. Vai fermentar e vai induzir. Então, o que eu quero fermentar nesse relacionamento? Se eu tiver o fermento velho dos meus arcaicos padrões de pensamento e emoções doentes, o que vai acontecer com o relacionamento novo? O mesmo que aconteceu há séculos. Ele vai se tornar o mesmo. Por isso as tramas de obsessão são complexas e a literatura espírita é vasta em romances que versam sobre esse tema, e seria oportuno que, enquanto nós estivermos nesse item, vocês se animassem a ler sobre obsessão romanceada nos livros de Emmanuel, nos Filomeno de Miranda, né? Nos vários romances espíritas de expressiva grandeza que vão mostrar para nós as tramas da obsessão. Porque às vezes nós estamos numa trama e não percebemos. Mas o que nós queremos deixar claro, todos os dias que estivermos falando sobre esse tema, que o Espírito não faz comigo o que eu não tenho em mim de referência. O Espírito não me induz a ações que não encontrem ressonância no meu íntimo.
Por isso não somos vítimas. Porque as frases assim, mas não sou eu que fiz, é o obsessor. Ledo, engano. O obsessor, ele tem pouquíssima ascendência sobre nós. Nós damos anuência, porque ele encontra em nós toda a situação armada de dificuldades a vencer. Então, muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Querem saber do passado. É uma curiosidade natural, né? Mas vamos chamar esse passado que é possível da gente acessar de anterioridade, que está emergido nos campos da memória, aflorados na nossa percepção atual. Esse passado, nós não precisamos revisitá-lo, regredindo a ele, mas ele está escancarado na nossa personalidade, nos nossos gostos, nas nossas tendências, nas nossas inclinações, nas nossas paixões, nas nossas vocações, nas habilidades e na formação dos nossos sentimentos. Basta que nós percebamos o que se estampa em nós, além das aparências, para nós entendermos que esse passado se expressa na nossa personalidade. Então, a nossa personalidade é uma evidência da nossa anterioridade. Mas cuidado, porque, sentindo o passado aqui, temos que construir no hoje o que será de nós no amanhã. Porque o risco que corremos é não construir no hoje e ficarmos fixados no passado e perdermos o tempo reencarnatório. O assunto é complexo e a gente vai fazendo parceladamente. Eu vou ler mais uma frase aqui do Fermento Velho, que diz assim: acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna. Ok, nos enquadramos a todos. Nós não temos uma vida passada respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Não temos. Nós viemos para sermos cristãos agora. É recente para nós a experiência de Jesus no nosso íntimo. Então, diz palavras fortes aqui, Emmanuel, que a gente gostaria de ler. Quase todos, palavras de Emmanuel, nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, entorpecidos, ébrios de vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, poder, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime para chegar ao poder, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Nós sempre temos falado que para nós nos conhecermos como espírito, não há possibilidade se não tivermos luzes. Ah, então ninguém vai se perceber? Então, reticências. Porque se não houver obras, não há luminosidade para eu percorrer esses porões e ter a coragem de assumir a dor de ser um espírito com vaidade, poder, crime, ciúme e inveja. A dor. Porque enquanto nós falamos que somos e não sentimos, isso não é se conhecer. Nós podemos declinar uma lista de coisas gravíssimas que achamos que somos, mas isso não mexe conosco. Porque não estamos visitando o nosso íntimo, estamos dizendo para o outro: olha quanto eu sou humilde de saber que meu passado foi difícil. Tudo isso é engano. Graves engano.
Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação da experiência na Terra, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. A bênção do esquecimento, ela é uma trégua que a gente recebe de Deus para não entrarmos no tormento. Mas nós já estamos no ponto de que esse passado está estampado em nós. E os tempos chegaram, os tempos de despertar a nossa consciência. Esse é o tempo. Então, para muitos de nós, já é hora de identificarmos essas nossas más inclinações e nos transformarmos em espíritos evangelizados. Vamos fazer a nossa prece para encerrar. Jesus, divino amigo, nesta hora, Senhor, queremos orar pelos nossos desafetos, por aqueles que ainda não aprendemos a amar, sejam encarnados ou desencarnados. Doamos nesta hora, Senhor, dos nossos mais sublimes sentimentos, depositados ao coração daqueles que Jesus confiou que nos estreitássemos nos vínculos familiares, para aprendermos a nos amar, amar perdoando, amar servindo, amar nos educando. Que os nossos sentimentos transbordem na forma da afetividade e da fraternidade, e que possamos juntos, Mestre amado, sob as diretrizes claríssimas do seu Evangelho de amor, seguir os passos traçados pelo seu coração à humanidade da Terra. Senhor Jesus, onde quer que haja dor, possam haver mãos misericordiosas estendidas em seu nome, corações amantíssimos trabalhando em favor da dor do mundo, e mentes lúcidas traçando planos de progresso moral à humanidade da Terra. Nos entregamos aqui, Senhor, para que nos sintamos dóceis e confiantes ao influxo amoroso das leis de Deus. Que todos os nossos irmãos, registrados em nossos cadernos de vibrações, sejam visitados pelas equipes socorristas da terra de Ismael, e que sejam todos profundamente beneficiados em seu nome, Senhor. Obrigada, amigos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja.